Para quem não me conhece, eu me chamo Débora Rodrigues. E antes de começarmos a palestra, eu queria inicialmente agradecer aos dirigentes do comando pela energia que está sendo trabalhada hoje na casa. Está uma tarde muito agradável. Agradecer a oportunidade que Celso, presidente da casa, sempre nos dá para falar um pouquinho, para explanar as questões espirituais que às vezes não temos tempo de estudar no dia a dia. Trecho do Evangelho de título Conduta Cristã. Não falem mal dos outros, sejam pacíficos, afáveis e saibam dar provas de toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós outrora éramos insensatos, rebeldes, transviados, escravos de paixões de toda espécie, vivendo na malícia e na inveja, detestáveis, odiando-nos uns aos outros. Mas um dia apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. E não por causa das obras de justiça que tivemos praticado, mas unicamente em virtude de sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o batismo da regeneração e renovação, pelo Espírito Santo, que nos foi concedido em profusão, por meio de Cristo nosso Salvador, para que a justificação obtida por sua graça nos torne em esperança herdeiros da vida eterna. O tema proposto de hoje é Médiuns Especiais. Ele está no capítulo 6 do livro dos Médiuns. E antes de começar a leitura, eu fiquei imaginando quem poderiam ser esses médiuns especiais. Porque já havia se falado em psicografia, em médiuns de incorporação, médiuns de doutrina, e eu falei, quem poderia então ser esses médiuns especiais? E o que me chamou a atenção nesse capítulo foi que esses médiuns especiais não são aqueles que detêm aptidões específicas. Eles são médiuns que se destacam pela sua dedicação e pela sua individualidade para com os mentores que eles trabalham. Por exemplo, um bom músico, um bom poeta, um médium que consegue trazer grandes mensagens evangélicas, é porque ele detém aptidão para aquela área. Ele tem uma facilidade, seja por memórias de outras vidas, ou seja por uma dedicação que ele teve nessa vida para com o tema. Então, ele tem facilidade de trazer essas comunicações na forma que a espiritualidade predetermina. Para obter esse trabalho satisfatório, é necessário observar a emanação do trabalho e a comunicação do médium. Ou seja, as atitudes falam pela gente. Se nós temos a mansidão, se nós estamos preocupados em realizar o trabalho sem pensar na gente, na energia que chegará até a gente, e sim no trabalho em si, em benefício dos espíritos mais necessitados e do todo, da família universal, isso reflete nas nossas atitudes e isso é observado pelos mentores. Não adianta ter um bom médium e ele não ter uma intenção boa. Então, mais do que bom médium, é ter essa intenção de ajudar ao próximo e pensar na gente depois, pensar no coletivo primeiro. Emmanuel fala que a necessidade do médium é sempre evangelizar-se, e evangelizar-se não é ler o Evangelho. Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu repito, é você viver esse Evangelho pensando no coletivo. O bom espírita sempre pensa no coletivo. As atitudes que ele tem vai ser sempre em prol do todo. Ele não vai fazer um trabalho pensando em beneficiar-se. Ele vai fazer um trabalho para o ambiente, assim como os dirigentes estão aqui hoje, pensando no todo, movimentando as energias dos trabalhos, para que todo mundo saia bem, os espíritos que estão necessitando da ajuda, do auxílio espiritual, possam ser beneficiados. Nós que chegamos aqui, seja no início, seja no meio do trabalho, nós temos que ter esse pensamento, esse tipo de conduta. Os médios, eles podem ser classificados de forma geral como médios de efeitos físicos e efeitos intelectuais.
Efeitos físicos são aqueles batedores, aqueles que têm comunicações ostensivas. Não é o nosso caso. Nós somos médiuns de efeitos intelectuais, comunicações inteligentes. As manifestações espirituais na casa, as atividades, elas vão ser sempre voltadas com o fim de ajudar. Não para satisfazer uma curiosidade, não para atender a vaidade de alguém e para ser bonito perante o mundo físico. Vai ser, sim, sempre voltado para atender as necessidades espirituais. A finalidade da casa espírita é essa. E ainda podemos falar em médiuns curadores e médiuns inspirados. Médiuns curadores é aqueles que detêm essa condição de curar, seja pela imposição de mãos, seja pelas preces. Os nossos casos, né, os próprios trabalhos, as nossas emissões, todo o ritual em si que nós seguimos, ele tem um porquê. Em cada palavra proferida pelo comandante e absorvida pelos médiuns daquele trabalho, está sendo trabalhado um tipo de energia. Aqueles textos bonitos que tem em cada trabalho, eles têm um porquê, eles não são meramente um texto bonito que se lê ali, e sim tem toda uma codificação energética naquelas palavras. E os médiuns inspirados, nós podemos falar, por exemplo, dos médiuns de incorporação. Embora eu falo que os doutrinadores também sejam médiuns inspirados, porque o médium de incorporação ele vai trabalhar na intuição do perispírito dele com o perispírito, com o mentor, perdão. É uma comunicação perispiritual. Não há a incorporação inconsciente, ele é intuído na mensagem e o trabalho vai decorrendo ao longo do tempo dessa forma. Ele vem sendo intuído na energia que está ali e vai manifestando ela com a emoção dela. Nós falamos que o médium de incorporação é o médium emoção e o médium de doutrina é o médium razão. O doutrinador, por sua vez, também na inspiração dos seus mentores, dos seus cavaleiros, ele vai estar analisando a energia que está tendo ali. E ele tem que estar atento a tudo, porque o médium de incorporação não tem o poder de neutralizar determinadas energias. O doutrinador percebeu que a energia está fora do contexto, que tem uma energia que não está afim com o mentor, então ele vai tomar providências. Ele está fiscalizando o tempo todo esse trabalho e ele é responsável por manter essa harmonia. Ele tem essa condição de estar sempre em prece, fazer elevações quando necessário e as desintegrações sejam de forma física, de forma mental. Então o doutrinador também é inspirado por seus mentores na energia que está ali. E pelos espíritos ao redor, né? Se nós sentimos algum incômodo, algum mal-estar, é porque há uma energia que não deveria estar ali naquele momento. Bom, no Luz nós temos ainda 3 tipos de médiuns que eu diria nocivos, que são aqueles que ainda têm que desenvolver suas faculdades mediúnicas. Muitas vezes eles não estão no desenvolvimento, estão como paciente, visitam a casa. Tem os médiuns improdutivos, que são aqueles que estão na casa, mas infelizmente o seu trabalho não está sendo benéfico nem a ele mesmo, porque ele está por estar, às vezes está aqui dentro da casa, mas está pensando numa coisa lá fora. Não está com sintonia com o trabalho. E temos os médiuns feitos ou formados, que são aqueles médiuns que, por mais que eles tenham muito a aprender, eles trabalham na casa e conseguem produzir, beneficiando tanto a eles quanto aos irmãos que vêm buscar o nosso auxílio. Esses médiuns feitos, eles, né, na casa nós temos diversos cursos. Tem um curso de iniciação e elevação, e ele está sempre em desenvolvimento. O que diferencia ele dos outros é o compromisso espiritual que ele tem realmente com os trabalhos. Esse tópico do livro, ele fala de diversos médiuns, de médiuns literários, desenhistas, pintores, que não é interessante aqui para a gente. Mas ele tem 2 tópicos específicos que falam dos bons e dos maus médiuns. E eu achei muito interessante trazer aqui, que são, entre os defeitos dos médiuns, nós temos os médiuns obsediados, que é aquele que não consegue elevar o padrão vibratório, por mais que ele esteja no trabalho, ele está sempre disperso, ele não está atento, ele não consegue assimilar a energia que está ali. Às vezes ele trabalha muito na forma mecânica. Ele faz o que todo mundo está fazendo, mas ele não está produzindo energia. Temos os médiuns fascinados,
que eles não conseguem identificar a real intenção do espírito. Os espíritos vêm para ajudar, os espíritos superiores, e ele acha que é só uma mensagem bonita, que é só um afago da espiritualidade no seu ego, e não entende a real intenção dos mentores, que é trazer a força para que ele continue naqueles trabalhos e na persistência da caminhada espiritual. Tem os subjugados, que sofrem influência moral e material dos espíritos sofredores, ou seja, por mais que eles trabalhem a frequência vibratória deles, eles não conseguem sair daquela frequência baixa. Às vezes eles estão bem aqui, saiu, já perdeu todo aquele trabalho, ou aqui mesmo dentro da casa, está trabalhando, vai num determinado local, já faz uma fofoca, conversa uma coisa desnecessária, já perdeu todo aquele trabalho que ele acabou de fazer. Temos os levianos, que tem o trabalho espírita como um passatempo. Eu vou no Luz, porque como uma pessoa vai na igreja católica, na igreja evangélica, eu vou lá, porque é um lugar que eu vou lá fazer minha oração. E não vivem a vida espírita na forma que é proposta, é o tempo inteiro. Não só aqui dentro, é lá fora, estar vigilante o tempo inteiro. Temos os médiuns presunçosos, que consideram-se únicos para a espiritualidade. Se ele não estiver no trabalho, o trabalho não foi perfeito. Se a mensagem não partiu dele, ela tem alguma coisa errada. Ele acha que ele sempre é o preferido da espiritualidade. Então, ele não valoriza o trabalho dos irmãos da casa. Nós temos médiuns orgulhosos, que se envaidecem com o próprio trabalho, e isso é um perigo à espiritualidade, sempre alerta, porque a gente, eu já falei isso aqui, nós somos instrumentos. Instrumentos são manuseados. Então, a energia não é nossa, a energia é da espiritualidade, nós apenas manipulamos ela e distribuindo, nos beneficiando e beneficiando aqueles pré-determinados pela espiritualidade maior. Temos médiuns de má fé. Isso é um perigo, que são aqueles que simulam situações nos trabalhos para se vangloriarem da situação. Às vezes eles não receberam a mensagem, não estão na sintonia e falam que aconteceu alguma coisa ali que de fato não aconteceu. Isso também é um perigo. Médiuns egoístas, que só trabalham em favor deles mesmos, eles não conseguem produzir para o outro, eles chegam aqui, eles estão num trabalho de estrela, por exemplo, o tempo todo pensando neles. Eles não estão na sintonia que o trabalho propõe, que é sempre ajudar o outro, que quer sempre beneficiar o outro. E temos médiuns invejosos. Eles têm inveja da mediunidade do outro. São médiuns que, em vez de procurar, por exemplo, uma condição mediúnica de conseguir concentrar no trabalho e atingir determinadas dimensões, ele está sempre com inveja do outro e está lá concentrado e conseguindo que sai bem do trabalho, que a vida está boa, que está vivendo bem. Isso também é um perigo para nós como os médiuns. Para os médiuns doutrinadores em particular, tem duas situações que não estão no livro, mas que eu achei interessante em relação aos trabalhos, que uma se chama curiosidade. Chega um espírito sofredor. Primeiro que nós não temos mais a permissão de estar conversando com os espíritos sofredores. E eles têm curiosidade de saber de onde que o espírito veio, o que o espírito quer fazer, qual a energia, o que ele viveu, porque ele está ali obsediando. E isso é um perigo para o trabalho. Isso não é a proposta do trabalho. A proposta do trabalho é evangelizar o espírito, auxiliar e ele prosseguir. E temos a questão do bate-boca do doutrinador com o espírito sofredor. Que é aquele momento que o doutrinador quer discutir, que é mais inteligente, que entende mais que o doutrinador. E aí ele acaba o quê? Nesse momento ele entra na sintonia do espírito sofredor e se perde no trabalho. Ele desequilibra todo o trabalho. Muitas vezes tem que chamar outro doutrinador para auxiliar, porque ele não presta atenção que a função dele ali é somente emanar a energia, trabalhar ela para que o espírito possa seguir na caminhada. Mas nós temos os bons médiuns também. Não vou falar só dos maus, que são médiuns sérios, que respeitam a espiritualidade, que entendem a importância do trabalho espiritual e a dificuldade que a espiritualidade tem muitas vezes para se deslocar aqui, para estar aqui auxiliando. Temos médiuns modestos que entendem que o mérito do trabalho não é deles, é da espiritualidade maior.
os médiuns devotados, que são aqueles que abdicam dos seus prazeres, do seu tempo, mas estão sempre aqui para prestar caridade. Na medida do possível, é óbvio que vai ter um determinado dia que nós vamos ter obrigações lá fora que não vão nos permitir estar aqui dentro. Mas não vão ser todos os dias, vão ser exceções. E temos os médiuns seguros, que são dotados de conduta mental e moral, e eles facilitam a comunicação dos espíritos. Bom, o que é importante da gente sempre lembrar? Primeiro que os mentores são nossos auxiliadores, somos nós mesmos. Os mentores vão estar auxiliando, então se nós não estamos para os nossos mentores, eles não vão conseguir atingir nós, nosso corpo espiritual e a nossa mente. Douglas fala uma coisa que eu acho muito interessante. O nosso mentor está 24 horas para a gente. Quanto desse tempo que nós estamos para os mentores? Então, rever esse tempo. Para quem quiser aprofundar mais sobre o tema, eu não vou falar muito porque tem os trabalhos. Ele está no livro dos médiuns, no capítulo 6, e tem um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita, de Emanuel Cristiano, que ele conta como que os espíritos fazem para se deslocar, para auxiliar nos trabalhos, para estar sempre trabalhando essa energia e a luta que eles têm diária de estar trazendo os médiuns para a casa espiritual, para que eles possam trabalhar e não somente evoluir, auxiliar aqueles que tanto necessitam, que tanto aguardam a oportunidade. Que graças a